que eu não estou conseguindo falar aqui no chat. Criar o canal para participar. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso YouTube do Instituto Ciclos. A gente está muito feliz de estarmos aqui hoje para esse webinar. Gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados hoje, a doutora Flávia, que é pediatra, Flávia Scheidauer, especialista em aleitamento materno, consultora IBCLC, fundadora da amamentação científica e também nossa coordenadora adjunta da pós-graduação em aleitamento materno, junto com o professor Marcos, e também o professor Marcos Renato de Carvalho, que está aqui hoje, professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ, pediatra, especialista em amamentação pela Waystar International e consultor IBCLC, editor do portal do aleitamento.com, e os dois estão aqui, né, para conversar sobre esse assunto tão importante que é a amamentação para todos. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje, né? E também muito feliz de dar início a essa pós-graduação que foi pensada com tanto carinho com vocês aqui do Instituto Ciclos, né? Eu, que me chamo Carol Bandeira, sou uma das sócias aqui do Instituto Ciclos, sou nutricionista materno-infantil, também levanto a bandeira de aleitamento materno, né, junto com a minha sócia Patrícia Scioli, que também é nutricionista, e acreditamos, né, tanto na amamentação, na segurança do aleitamento materno, na saúde como um todo, e com certeza é muito importante que a gente esteja aqui hoje, né, falando sobre esse assunto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todas. Obrigado, Carol. Obrigado, Flávia, por estarmos juntos mais uma vez. Então, hoje é a nossa primeira pré-atividade da nossa pós-graduação em aleitamento, bases científicas à prática clínica, e a gente escolheu como tema a Semana Mundial de Amamentação desse ano, e depois a Flávia vai falar sobre o Atlas, essa documentação nova desse grupo global de amamentação, que dá as estatísticas de como anda a amamentação no mundo. Então, a gente vai ser bem prático para a gente ter tempo para ouvir vocês. Então, eu vou falar uns 20 minutos, a Flávia faz uns 20 minutos e a gente ainda tem 20 minutos para conversar, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Amamentação para todos. O que o ABA propõe para 2024, né? Para a nossa Semana Mundial de Amamentação? Esses são os grupos em que eu participo com muito orgulho, e essa serve como uma declaração de conflito de interesses, né? Então, essa é a pergunta que eu vou tentar responder para vocês. Qual o conteúdo que devemos difundir na Semana Mundial desse ano, né? O que quer dizer, o que a UABA quer nos dizer, né? E a gente precisa se preparar. E o tema da UABA geralmente é sempre em inglês, né? E desse ano foi assim: Close the Gap, Breastfeeding Support for All, que a gente está traduzindo como reduzindo a lacuna, apoio à amamentação para todos. Ou seja, tampando esse buraquinho, né? Tentando atingir esse espaço que ainda não está sendo atingido. Eu gostei muito dessa imagem que a gente fez para difundir inicialmente o tema da semana, porque a UABA ainda não
tem o logo da semana desse ano, o Action Folder não está pronto, então só tem uma pequena apresentação da semana e isso que a gente vai tentar conversar com vocês. Vocês se lembram que a Semana Mundial de Amamentação começou em 1992, então a gente vai para a 33ª Semana Mundial esse ano. Essa primeira Semana Mundial a gente não chegou no Brasil a comemorar, porque naquela época não tinha internet e o material não chegou a tempo, e sempre tem um tema. Em 92 foi a iniciativa Hospital Amigo da Criança. E no Brasil a gente tem a satisfação do único país do mundo da nossa semana durar 4 semanas, durar um mês, graças ao Agosto Dourado. Isso é muito bom. A promoção da amamentação é imprescindível, né? E tem que ser feita constantemente. Então, a gente começou a difundir essa ideia, né? Junto com a querida Flávia, da Amamentação Científica, aqui com a Ciclos, no aplicativo, no nosso aplicativo de aleitamento, a gente produziu um texto com essa linda imagem mostrando a diversidade humana e temos a atingir todas essas mulheres ou todas essas pessoas que amamentam, né? E a UABA, mais uma vez, pede para a gente fazer um link entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda da ONU para 2030, com o tema da Semana Mundial. E a UABA nos propõe alguns ODS. O primeiro é a erradicação da pobreza. E o pessoal lá de Mato Grosso do Sul tem um programa de promoção e humanização de saúde, o Rodrigo Carvalho está à frente, e ele fez um trabalho sensacional, que é pegar cada ODS, cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e linkar com a amamentação. Por exemplo, a amamentação é uma forma natural e de baixo custo de alimentar bebês e crianças. É acessível para todos e não sobrecarrega o orçamento doméstico em comparação com a alimentação artificial por fórmula infantil. Então, a amamentação contribui para a redução da pobreza, que é o ODS 1. Outro ODS que a UABA nos recomenda: saúde e bem-estar. É lógico, a amamentação melhora de forma significativa a saúde, o desenvolvimento e a sobrevivência de bebês e crianças. Contribui também para a melhoria da saúde e bem-estar de pessoas cis e trans que amamentam tanto a curto como a longo prazo. Então, tem tudo a ver a amamentação com esse ODS também. Educação de qualidade. O que a amamentação tem a ver com educação? A amamentação e a alimentação complementar saudáveis são fundamentais para a facilidade de aprender. A amamentação, a alimentação complementar de boa qualidade, contribuem significativamente para o desenvolvimento mental e cognitivo e, assim, promovem o aprendizado. Já tem estudos do pessoal da Universidade Federal de Pelotas mostrando que as crianças que amamentam têm um QI mais elevado, né? E redução das desigualdades. Será que o aleitamento materno contribui para reduzir as desigualdades? Sim, as práticas de amamentação diferem em todo o mundo. A amamentação precisa ser protegida, promovida e apoiada entre todos, todas e todes, mas, em particular, entre os grupos pobres e vulneráveis, e isso ajudará a reduzir as desigualdades. E esse é o foco do tema, do espírito da Semana Mundial desse ano, que é atingir as pessoas da periferia, mais pobres, mais vulneráveis, que ainda não foram por nós acolhidas, né? E o último ODS é cidades e comunidades sustentáveis. O que quer dizer isso? Que na agitação das grandes cidades, as pessoas cis e trans que amamentam e seus bebês precisam se sentir seguros e acolhidos em todos os espaços públicos. Quando ocorrem desastres e crises humanitárias, pessoas cisgênero e transgênero que amamentam e crianças são afetadas desproporcionalmente.
mulheres grávidas e homens transgrávidos e lactantes precisam de apoio especial durante esses momentos. E esse é um dos temas que a Semana Mundial desse ano aborda. E erradicação do racismo seria um ODS zero, porque a gente vive ainda numa sociedade racista, onde o racismo é estrutural. E essa ideia eu peguei da Fê Lopes, que é a psicóloga negra que defende, junto com a gente, a erradicação do racismo e as particularidades da amamentação negra, né? Vocês sabem que a gente está sentindo na nossa pele o grande desafio das mudanças climáticas, né? Ou um calor insuportável, ou chuvas demasiado, ou frio demasiado, queimadas, secas, alagamentos. E isso também é foco da Semana Mundial desse ano. Aliás, já foi tema exclusivo da Semana Mundial de 2009. Na calamidade, desastre ou emergência, amamentar é garantia de sobrevivência. Vocês se lembram? A gente abordou esse tema em 2009. E o cartaz oficial do Ministério da Saúde dizia: amamentação em todos os momentos, mais saúde, carinho e proteção, tendo a madrinha Cláudia Leite naquela época. Que pena, porque eu tive que gravar em PDF e esse X aqui não cobria essas fórmulas infantis. Então, isso aconteceu recentemente num desastre em Petrópolis, e pedindo leite infantil para complementação alimentar, e dizia o tipo da fórmula e colocava as fórmulas, as latas aqui, para divulgar esse pedido. Esse é o grande erro nas calamidades. A gente distribuir fórmula infantil no momento em que não se tem acesso à água adequada. Então, o que a gente recomenda é que as lactantes, as nutrizes, sejam apoiadas para que elas continuem amamentando e não dependam dessas fórmulas infantis. Onde e para quem o apoio ao aleitamento não está chegando? Esse é o foco da Semana Mundial, né? E a gente, pensando bem, não chega, por exemplo, para as populações que estão migrantes, que estão saindo dos seus locais, dos seus países, das suas regiões, por calamidades físicas ou políticas, né? Então, os refugiados merecem essa atenção especial. As pessoas com deficiência. Esse é lindo, gente. Uma mãe cega conhece a seu bebê graças a uma ultrassonografia em 3D, né? Então, a gente tem tecnologias para que essas pessoas com deficiência possam receber o nosso carinho, o nosso apoio, para que elas se sintam incluídas nos nossos atendimentos. Por exemplo, a mesma coisa, as pessoas surdas. A gente tem que aprender a amamentação em libras, né? Para que a gente possa apoiar a mãe surda que deseja amamentar. E lá no nosso SlideShare a gente tem esse glossário bilíngue de libras e português para a gente aprender a atender e acolher essas mães surdas. Da mesma forma, a população quilombola, que parece, às vezes, distante da gente, mas que merece uma atenção especial. Elas têm uma cultura em relação à alimentação, a gente tem que aprender com elas isso e apoiá-las para que as fórmulas infantis não cheguem lá e que elas percam essa cultura tão protetiva que é a amamentação. Da mesma forma, a população indígena. Essa é uma foto espetacular de 1992, que a gente utilizou na campanha Amamentar é um Ato Ecológico, né? Com o filho no colo, uma indígena amamenta um filhote de porco do mato. A cena é um hábito da etnia Guajá, do Maranhão, de tratar as crianças, os filhotes de animais que
membros da tribo matam por engano para consumir a carne, porque é uma tradição não matar os animais fêmeas, né? Para que essas fêmeas continuem amamentando os seus filhotes. E essa fêmea foi amamentada por engano e esse filhote foi amamentado por essa indígena. Isso é algo espetacular, né? Da cultura indígena. Por exemplo, as populações ribeirinhas, que é uma população de difícil acesso. Então, a gente tem que chegar até essas populações para que a amamentação seja promovida, protegida e apoiada. As populações de periferia, né, que às vezes não tem um grupo de apoio à amamentação, as consultoras de amamentação não chegam, não tem um posto de saúde onde essas mães podem ser acolhidas. Então, a gente tem que chegar às periferias, às populações pobres. E uma outra questão que o ABA nos propõe é que, nesse momento do parto, do nascimento, a gente tenha um olhar especial, porque é aí que se estabelece a amamentação. Essa é uma foto de uma cesárea. Felizmente, está havendo contato pele a pele na sala de parto, apesar da cesárea. Mas a gente sabe que nós somos países campeões de cesárea no mundo e a cesárea pode atrapalhar a amamentação. E a gente tem que conhecer os reflexos, as atitudes do recém-nascido logo após o parto, né? E esse contato pele a pele favorece a amamentação, é a hora de ouro, né? E a UABA nos pede que a gente tenha uma capacitação especial para que esses recém-nascidos curtam a amamentação na primeira hora de vida. Em 2021, a gente fez esse curso Amamentação, Feminismo, Negritude e Pessoas LGBTQIA+, no ENAM online, né? E a gente criou esse slogan para uma amamentação diversa e inclusiva. E a gente criou essa comissão pró-amamentação diversa e inclusiva, cuja a minha querida Flávia também faz parte. Agora a gente tem o índio Ubiraci, que é um índio Patajó, e a gente tem esse grupo que tenta colocar essa questão, que é uma das questões que a UABA nos propõe também, né? E essa cartilha de atendimento inclusivo da lactação está disponível também no nosso SlideShare para as pessoas não cisgênero que desejam amamentar. Um homem trans pode amamentar, uma mulher trans pode amamentar, e a gente tem que saber apoiá-los. Então, como alcançar essas pessoas que desejam amamentar? Como prover apoio a quem não tem acesso ou não é bem acolhido? A melhor forma é a gente implementar as políticas públicas. O Brasil tem uma ótima política pública de promoção e proteção ao aleitamento materno. A iniciativa Hospital Amigo da Criança faz parte dessa política pública. A Unidade Básica Amiga da Amamentação é política pública no estado do Rio de Janeiro e em alguns municípios. Por exemplo, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil é uma política pública para a rede básica de saúde. Por exemplo, a Pastoral da Criança faz um trabalho espetacular de apoio à amamentação nas periferias. Tem grupos que fazem esse trabalho online, como o GVA, que eu admiro muitíssimo, um trabalho voluntário com dezenas de mães muito capacitadas que há muitos anos fazem esse trabalho. Mulheres apoiando mulheres na amamentação é um outro grupo que faz consultoria de amamentação gratuita, porque o Estado não dá conta. O governo federal, o governo estadual, os governos municipais não dão conta. A gente tem que dar a nossa parte nesse apoio. E eu queria anunciar que a gente vai ter o 5º seminário online preparatório para a Semana Mundial de Amamentação, aprofundando isso que eu falei aqui, amamentação para todos, diversidade, equidade e inclusão.
vai ser nas noites de 13 e 14 e o dia inteiro no dia 15 de junho. A gente não está pronta a programação, mas em breve vocês vão ver a programação no Agosto Dourado. O nosso portal é um lugar de apoio, é um lugar onde as pessoas podem ter acesso gratuito a essas informações. O nosso aplicativo também é gratuito. Os nossos perfis a gente coloca à disposição da amamentação. Esse é um trabalho que eu realizo na Rocinha, aqui na favela da Rocinha, há mais de 25 anos, dando uma aula de amamentação para essas gestantes, como uma das aulas nos cursos que elas têm na Rocinha. Então, o meu tempo já acabou, passei 2 minutinhos e quero que a Flávia complemente para a gente poder trocar e continuar esse debate. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui junto com o professor Marcos. Eu vou conversar com vocês sobre os resultados globais da amamentação, né? E depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso que o professor Marcos já apresentou, sobre todas essas políticas públicas. Eu vou esperar o pessoal da... Ótimo. Pronto. Eu não sei por que está azul. Tá aqui, pontuação global de amamentação 2023. Mas não sei por que está azul. Tá. Agora tá bom. Essa imagem é do próprio Scorecard 2023. Quero declarar, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado à indústria alimentícia ou farmacêutica, que qualquer referência à palavra mãe, materno ou maternal não tem nenhuma intenção de excluir pessoas que amamentam e que não se identificam com essas terminologias. Para acessar na íntegra o relatório mundial, vocês podem ver o QR Code, mas também está aqui, é no site da Organização Mundial de Saúde. Ele tem em inglês apenas. Então, quais foram os destaques, né, que o Scorecard, que é esse relatório global do ano passado, trouxe para nós? Então, a Organização Mundial de Saúde fez esse levantamento das taxas dentro dos seus objetivos, que até 2030, 50% dos bebês do mundo sejam amamentados, e até 2030 nós temos uma outra meta, né, que é 70% dos bebês. Então, o que eles perceberam? Que houve, sim, um aumento na última década, né, em alguns países até de 10 pontos percentuais. A gente vai ver quais foram as principais ações implementadas que deram esse aumento, né, na pontuação. Que países como a África, a Ásia, a Europa e a Oceania tiveram um grande papel nesse aumento mundial. Os países que tinham pouca tradição de amamentação e que conseguiram aumentar suas taxas de amamentação, eles trouxeram muito resultado para o aumento global da amamentação no mundo. E países ali como a Quênia, Paquistão, Sérvia, Serra Leoa, tiveram muitos avanços políticos em relação à implementação do Código Internacional da Comercialização de Alimentos Infantis. Então, vou começar a passar para vocês os resultados aqui do relatório. Então, qual foi a tendência global em 2023? Né? Em 2013, nós tínhamos em torno de 38% dos bebês amamentados inclusivamente, em 2018, em torno de 40% a 41%, e através, né, do esforço aí global para aumentar as taxas, através de várias políticas públicas e da promoção do aleitamento, em 2023 nós conseguimos chegar em 48% dos bebês do mundo sendo amamentados. E lembrando que isso é uma média, vai ter países que amamentam muito menos e países que vão amamentar muito mais. O Brasil, nós estamos em torno de... Agora o professor Marcos não me deixa falar errado, eu acho que está em torno de 42% ou 45%. Isso, então, menos de 50%. Em 2025, então, a média, o alvo, né, da que a Organização Mundial de Saúde é chegar nos 50%, e em 2030 é chegar em 70% dos bebês amamentados. E isso a gente vai conversar depois um pouquinho, o professor Marcos já deu essa introdução, de como a importância da promoção do aleitamento em várias etapas tem um impacto nesse aumento da quantidade de bebês amamentados.
A prevalência também aqui versus a meta. Então, aqui nesse gráfico do relatório, o que está em cinza é a prevalência atual e o que está em vermelho é o que se preconiza e que se quer alcançar em 2030. Então, a porcentagem de bebês amamentados, né, dentro da primeira hora de nascimento ou dentro da hora dourada, 46%, e se quer chegar até 70%. Porcentagem dos bebês menores de 6 meses em aleitamento materno exclusivo, mundo, então, está em 48%, a meta é chegar em 70%. Crianças amamentadas com 1 ano de idade, nós temos aqui 71%, e a média, e a meta que se quer chegar é em torno de 80%. E a porcentagem de crianças sendo amamentadas, né, até 2 anos de vida, nós temos aí em torno de 42%, e essa meta da Organização Mundial de Saúde é chegar até 60%. E por que dessas metas, né? Quando a Organização Mundial de Saúde faz uma política mundial, ela sempre pensa na prevenção de doenças, prevenção de óbitos, então, numa melhor alimentação, prevenção da desnutrição, prevenção de doenças relacionadas à alimentação, como anemia ferropriva e outras questões. Então, quando se pensa num índice alto de amamentação, nós queremos também prevenir a morte infantil, né, a mortalidade infantil, bem como as doenças relacionadas à falta de alimentação adequada. E quando nós conseguimos chegar nesse objetivo, a gente consegue ter uma melhoria total da qualidade de vida da população que está em amamentação. Então, quanto mais isso chega na população como um todo, melhor é. E aqui, para vocês verem, é o mapa, e tem umas coisas muito interessantes aqui. A cor fala quem mais aumentou nesses últimos 7, mais ou menos em torno aqui dos últimos 8 anos. O verde escuro é quem mais aumentou, mais de 10 pontos na sua porcentagem de amamentação total da população, e os que menos ou que decaíram são as áreas vermelhas. Então, aqui, o Brasil, ele aumentou em torno de 5 a 10 pontos percentuais, o que foi bem bacana. Mas, se a gente for ver no mapa aqui, um país que tradicionalmente não está relacionado com altas taxas de amamentação é a China. E a China aumentou mais de 10 pontos a porcentagem de amamentação nos últimos 8 anos. Como a grande parte da população mundial está na China, nós tivemos aí um impacto muito positivo dentro disso. Os Estados Unidos praticamente não teve alteração, alguns países da África também não. E essa área cinza é onde não se tem dados do relatório ou porque não tem uma taxa de ainda referida. Então, esses países que foram avaliados de parte globalmente, foi muito interessante. E aí, nós temos que ver em contrapartida os países que tiveram diminuição nas taxas de amamentação, e aqueles que é o que está em laranja, e aqueles países que tiveram muita redução. E aí nós temos aqui países do Oriente Médio, países ali perto da região da Rússia, né, onde teve e está tendo, né, a questão de guerra e tudo. E aqui no Brasil, na América Latina, nós tivemos ali também 2 países. Eu acho que é Bolívia e Colômbia, não? Isso. A Venezuela, apesar de tudo, ela não teve aí tanta queda, só que a gente não tem dados, na verdade, da Venezuela, né? Que é o que faz ligação direta com o Brasil e que a gente está tendo, né, uma migração importante lá para Roraima, e que elas chegam sempre a Natal, né? Tem uma aluna da pós-graduação, da turma passada, o professor Marcos, que é de Bela Vista, de Boa Vista, lá em Roraima, e ela falando das condições que essas mulheres chegam, né, fugindo da fome, sem pré-natal, sem acesso nenhum à saúde. Então, tudo isso está correlacionado, né? Quando se promove a amamentação, a gente acaba promovendo a saúde como um todo. Mas o bom, né, que a gente consegue ver nesse mapa é que a gente teve muito mais áreas que aumentaram as taxas de amamentação do que áreas que reduziram. Então, o impacto positivo que foi aí para a gente em 2023 conseguir chegar em 48%. Quase alcançamos a meta para 2025. E aqui também é um gráfico, né, do relatório,
mostrando a estimativa dos últimos anos, que é aquele mapa mesmo que a gente mostrou, e mostrando aqui que países como o Afeganistão, que foram destruídos por guerra, e retomando também grande parte aí da sua amamentação. Então, países que são afetados pela guerra, eles têm um impacto direto na saúde das mulheres e das crianças, né? Não só pelo óbito em si, e na questão de desastres e calamidades, as crianças que estão em aleitamento materno, elas acabam sobrevivendo mais justamente por aquilo que o professor Marcos já falou. Não tem água ou a diluição inadequada de fórmula infantil, que acaba piorando a situação de vida dessas crianças. E quais foram, né, as políticas recomendadas aí para proteger, promover e apoiar a amamentação? E isso é importante porque cada país... Aqui no Brasil, nós temos a norma brasileira de comercialização de alimentos infantis, nós temos uma atuação muito grande do IBFAM, né, das ativistas ali indo contra, denunciando, mas nós temos países que não seguem, ou que seguem muito pouco, o Código Internacional de Comercialização de Alimentos Infantis. Então, países que não têm um código... uma ação do código importante na sua região de coibir a publicação de fórmulas e a promoção de fórmulas infantis, eles acabam tendo menor taxa de amamentação. E isso já foi visto, né, com vários documentários. O Tigers veio para mostrar para a gente como que é a indústria, né, nua e crua das fórmulas infantis. Então... como que foi feito esse aumento das taxas de amamentação nessa última década? Primeiro, pelo aumento do financiamento, né, de políticas relacionadas à amamentação, pela implementação integral aí do Código de Comercialização de Alimentos Infantis, então a coibição mesmo da propaganda velada, apesar de hoje a indústria da fórmula burlar, porque na internet, no Instagram, a gente não tem uma norma específica, né? Então, eles acabam usando influencers, blogueiras aí, que estão nesse período vulnerável e que, de forma indireta, acabam fazendo essa publicidade, ou deixando uma lata em cima da mesa, falando de alguma outra coisa, ou falando de como foi difícil amamentar, mas que a fórmula foi uma solução salvadora, né, para aquela família ali. E tudo isso é uma forma de burlar a NBCAL aqui no Brasil, e que isso é feito no mundo todo, né? Então, se a gente não tem políticas claras, né, relacionadas à comercialização das fórmulas infantis, isso acaba reduzindo o aleitamento. Uma outra questão que foi bastante enfatizada e que teve um impacto muito grande no aumento das taxas de amamentação foi ter políticas claras da organização do trabalho para licença familiar, né, a licença maternidade ou parentalidade adequada. Então, no Brasil, a gente tem em torno de 4 a 6 meses, dependendo do regime trabalhista, mas tem países que não têm licença maternidade, não tem licença amamentação, não tem nada. Então, a chance dessas mulheres amamentarem é muito menor. Então, países que começaram a implementar as orientações da Organização Internacional do Trabalho para a licença remunerada também conseguiram melhores taxas e aumento das taxas de aleitamento. E, apesar de ter uma orientação, né, internacional, os países eles podem optar o que eles vão implementar. Então, quanto maior for os itens implementados para a licença amamentação, licença remunerada, maiores são as taxas de amamentação. Outras questões também relacionadas ao trabalho. Mulheres e países, né, que têm ou que implementaram questões relacionadas ao retorno ao trabalho com locais adequados para extração, armazenamento, com intervalos para que essa mulher possa amamentar seu bebê, também tiveram um aumento nas taxas de amamentação. Então, a partir do momento que vai avançando outras estratégias legais de apoio, como principalmente relacionados ao retorno ao trabalho, e quando tem uma ação mais dura das leis de comercialização de fórmula, tudo isso ajudou a aumentar as taxas. E também questões como a UABA mesmo, né? A Semana Mundial de Aleitamento, a própria promoção
da amamentação em grupo, seja no seu posto de saúde, seja grupo de gestantes, seja o apoio imediato à rede de banco de leite humano brasileira, né, que apoia quantas mulheres aí. Então, tudo isso são políticas que ajudaram a melhorar as taxas de amamentação. Relacionado aí agora ao atendimento hospitalar, nós tivemos aí uma porcentagem de países, né, com mais de 50% de instalações relacionadas ao alojamento conjunto. Aqui no Brasil, a nossa realidade, a gente de saúde, às vezes, nós pensamos que a nossa saúde é ruim, né, mas nós temos um sistema de saúde gratuito para a população, né, que garante acesso, pelo menos, sem tantas questões, como nos Estados Unidos, que se você não tem o dinheiro para pagar, você vai, muitas vezes, não ser atendido adequadamente. Nós temos países como a Coreia do Sul, onde, além da saúde ser paga, é extremamente cara, então as pessoas saem com uma dívida do hospital. E também, a realidade brasileira hoje, mesmo que o hospital não seja da iniciativa Amigo da Criança, nós temos, sim, o alojamento conjunto, apesar de tudo, né? Então, quando nós temos a iniciativa do Hospital Amigo da Criança e se implementa os 10 passos para o sucesso da amamentação já na maternidade, esses países tiveram aumento das taxas de amamentação. Então, mesmo que ainda a maior parte não sejam hospitais amigos da criança, o fato de implementar pelo menos os 10 passos do sucesso da amamentação, dessa estratégia, ajudou a aumentar. E uma coisa muito interessante, né, foi eles citarem que a melhoria é o acesso ao aconselhamento especializado em amamentação, e aí entra nós, profissionais da amamentação. O aconselhamento é algo importantíssimo para o acolhimento dessas famílias, né? Não só atender essas famílias sem julgamento, mas como também prestar o manejo clínico adequado. Aqui no Brasil, a gente tem cada vez mais, né, profissionais da amamentação, profissionais que estão procurando fazer parte desse universo, né? E isso cada vez mais ajuda as famílias a terem um apoio. Esses dados aqui, eles não foram separados por país. Então, a gente não consegue saber qual foi o país que aumentou mais por um fator ou por outro. Mas, no geral, foram esses os parâmetros principais aí. Questão de fortalecimento de vínculos, né, entre o sistema de saúde e as comunidades. Eu acho que é bem importante no Brasil a estratégia de saúde da família, onde a gente tem esse vínculo muito importante. Também as unidades básicas amigas da amamentação, que surgiu lá no Rio de Janeiro, mas tem de forma informal, muitas vezes sendo feita. As alunas da pós-graduação que o professor Marcos coordena, muitas levaram para as suas unidades básicas, né, a estratégia da unidade básica amiga da amamentação, e isso faz com que as mulheres que estão com dificuldade de amamentação sejam acolhidas, porque num período muito difícil de ter um bebê pequeno, se ela tiver que ir numa outra cidade para ir num banco de leite, ou ter que atravessar a sua cidade e ir para um outro bairro, muitas vezes isso não é factível, mesmo pelo próprio preço, né, da condução, como pela dificuldade de locomoção com um bebê pequeno. Então, quando a gente consegue ter no próprio bairro, a unidade de saúde onde ela fez pré-natal, ela conseguir ser acolhida para a questão do manejo clínico da amamentação, isso faz com que se promova muito mais a amamentação. Aí aqui a gente teve quais foram, né, as questões aí. Vocês desculpem estar em inglês, mas isso eu não consegui traduzir no Google Tradutor a imagem. Então, aqui o percentual de crianças de 0 a 5 meses em amamentação exclusiva em locais, né, pelo estado aqui que tem o Código Nacional de Leites Infantis, como a NBCAL, semelhante, né? Então, países que têm uma norma rígida, como a NBCAL brasileira, a gente tem taxas de amamentação em torno de 55%. E aqueles países que não têm nenhum tipo de lei ou que não têm medida legal contra a comercialização, a gente tem baixas taxas, que é aquele retângulo de baixo, 35%. Então, vocês veem que uma das principais
importantes medidas para um país aumentar suas taxas de amamentação é ter um controle rígido sobre a publicidade das fórmulas infantis. E aqui, ó, em bebês de 20 a 23 meses de idade, né, relacionadas aí também a ter uma norma de comercialização rígida, 57% dos bebês amamentam exclusivamente, contra 24% em países que não têm uma norma estabelecida. Então, para a gente entender o impacto e a importância da MBCAL brasileira e de ações aí do IBFAM e de várias outras questões que promovem a amamentação. Aqui são algumas questões que eles trouxeram sobre a licença maternidade remunerada. Então, quanto maior, o que a gente já conversou, né? Quanto melhor as normas aí, seguindo as normas da Organização Internacional do Trabalho, maiores são as taxas de amamentação. Então, países como a Europa têm melhor, os países europeus ali, os que melhores atendem, né, as recomendações são os países europeus, e aí a gente vê mesmo a questão dos países nórdicos, da própria Inglaterra, da França, que tem uma licença maternidade muito mais ampliada do que a brasileira, né? Em comparação com a americana, então, que praticamente não tem. Então, aqui, a maior parte dos países da África, 44%, não atendem o que é estipulado pela Organização Internacional do Trabalho. Isso tem um impacto importante na amamentação. A América, 54% também não atende a Organização Internacional do Trabalho relacionada à licença remunerada. E no mundo, que é esse gráfico aqui, em torno de 36%. Então, se a gente conseguisse melhorar, que a licença maternidade remunerada melhorasse nesses países, a gente teria um aumento muito importante, sem muito esforço aí da questão da parte da promoção, mas não é a realidade, né? Cada vez mais esse mundo que a gente está vivendo está reduzindo direitos das mulheres, né? Ao invés de apoiar meio que numa contrapartida. A gente está vendo o que aconteceu, né, no Brasil, o que está acontecendo na Argentina, e isso acontece em vários outros países do mundo, né? E quais as políticas, então, segundo o relatório, ajudaram a aumentar as taxas de amamentação no mundo? Primeiro, a implementação do Código Internacional de Comercialização de Alimentos Infantis. Segundo, licença amamentação, aqui no caso a licença maternidade, né, remunerada. Então, a mulher, a família, enfim, quem for amamentar, ficar em casa, né, de forma remunerada para amamentar seu bebê. O aconselhamento habilitado, né, de amamentação e alimentação infantil. Então, as pessoas, os profissionais de saúde e quem vai lidar com essas famílias, ter um treinamento adequado para fazer o manejo clínico das dificuldades de amamentação e acolher mesmo nas dificuldades. A estratégia do Hospital Amigo da Criança, principalmente dentro dos 10 passos ali para o sucesso do aleitamento materno. O apoio à amamentação no retorno do trabalho, com as salas de amamentação, horários flexíveis, né? E o professor Marcos falou na sua fala ali a questão dos programas e políticas que promovem a amamentação, e nisso entra a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Se a publicidade da fórmula gera desmame, se a gente fizer o contrário, promover a amamentação e o leite materno, a gente vai gerar melhores taxas de amamentação. E aí está o nosso papel, né? Como profissionais de saúde, como profissionais de amamentação, mesmo que seja uma ação pequena no seu local de trabalho, se cada um faz um pouquinho, a gente chega se a gente for pensar no global, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer uma política de promoção que atenda aí todas essas questões. O que o senhor achou desse relatório, professor Marcos? Eu achei muito interessante, eu acho que ratifica várias iniciativas que a gente já vem implementando, né? Mas que precisa ter também, porque eu acho que a gente deixa muito tudo em cima do governo federal, mas os governos estaduais, os governos municipais também precisariam ter políticas de aleitamento, né? E como você falou, todas essas 8
iniciativas são muito boas, mas faltou a iniciativa de promoção, de marketing do leite materno e da amamentação, como a gente faz há muitos anos na Semana Mundial, no Agosto Dourado e em outras oportunidades também. Então, falta a gente promover mais esse produto nosso que é espetacular, mas que falta ser publicizado de uma maneira competente. Parabéns pela sua apresentação, muito, muito boa. Obrigada, professor Marcos. E eu queria aproveitar também para falar da nova turma de pós-graduação, que o professor Marcos está lançando agora em abril, pelo Instituto Ciclos, né? A turma vai começar em abril de 2024, tem uma duração aí de 12 meses. Os módulos vão ser híbridos, né? Alguns vão ser presenciais com transmissão online, outros online. Tem o reconhecimento do MEC, e é a nata, né, como eu digo aí, da amamentação. A gente vai ter desde módulos ali da fundamentação da amamentação, como a fisiologia, estomatognático, questões assim, mas principalmente como voltar isso para a nossa prática clínica, né? Os professores aí que a gente já tem confirmado são pessoas que já trabalham no aleitamento há pelo menos 20 anos, né? Tem o professor Marcos, a professora Márcia Machado, do Ceará, que vai falar sobre amamentação de pessoas com deficiência. São todos professores, né, com ampla, não só teoria na parte da amamentação, mas que fazem da sua atividade uma questão aí relacionada mesmo à prática e à vivência da amamentação, né? A Lúdia, a doutora Maria Tereza Sanches Fono, então nós temos docentes, é uma pós-graduação multiprofissional, então teremos professores psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, pediatras, né? Odontopediatras, enfim. Aqui a Lúdia Tavares, nossa querida, que foi a coordenadora da minha pós-graduação, vai estar conosco também. A Fê Lopes vai estar com a gente, vamos ter a professora Nina, da Casa Curumim, a Fê Lopes, que faz muito, né, a parte de amamentação e negritude, ela esteve conversando com a gente no Café com o Especialista, e nós vamos estar ajudando a promover a Semana Mundial da Amamentação Negra, que acontece na última semana de agosto. O professor Edson, da obstetra, que fala muito sobre a humanização do parto e nascimento, intercorrências com a nutriz, inclusive há pouco tempo ele esteve na China, onde ele foi falar, né, de parto humanizado e pré-natal baseado em evidências, e ele trouxe algumas questões para nós, que apesar aí da China estar correndo atrás da questão relacionada à saúde, ainda tem bastante questão relacionada à humanização do parto e nascimento, bem como da amamentação. O Edson tem um curso espetacular, que Sim. é um curso de pré-natal baseado em evidências, que vale a pena quem trabalha com pré-natal fazer. E aí está, né? Mais informações. Isso, quem quiser mais informações, o QR Code vai direto para o WhatsApp do Instituto Ciclos, e a gente vai colocar também o QR Code para vocês terem mais informações na página. E eu gostaria de convidar vocês também para o Café com o Especialista, que acontece no YouTube da Amamentação Científica, uma vez por mês, com mulheres que têm um papel importante dentro da amamentação. E toda terça-feira, ao meio-dia, a gente tem a Terça Científica, que fala sobre um artigo científico importante aí para a nossa prática clínica da amamentação. A Lud está aqui com a gente. Eu achei que eu fosse encontrá-la lá em São Paulo, mas ela estava dando aula, não deu tempo. Um abraço para você, Lud. Obrigado, Lud, pela sua presença. Acabamos de citá-la. Flávia, coloca o link do YouTube da amamentação científica também. Pode tirar os slides, Carol, se tu quiser, ou deixa esse por causa do QR Code.
Bom, o que eu tinha para falar sobre o scorecard era isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida para o professor Marcos, a gente está à disposição. E quem perdeu essa apresentação, a gente vai ficar no YouTube do Instituto Ciclos e a gente vai colocar no nosso canal do YouTube do aleitamento.com também, tá bom? Eu não estou acessando aqui o YouTube. Tem perguntas lá para a gente? Tem Eu comentários? fiquei falando aqui, ninguém me escutou. Mas aqui eu coloquei o link do YouTube da amamentação científica da Flávia para as pessoas clicarem. E assim conseguem acessar já. Tem uma pergunta ali, ó. Temos excelentes políticas de aleitamento. Como fazê-las valer? Que sugestões, né, que poderíamos fazer para fazer valer as políticas de amamentação? A pergunta está na tela. Muito bem, Lud. Esse é o dilema. A gente tem uma excelente política, uma política integral, abrangente, mas ela precisa ter mais recursos. Felizmente, agora a gente tem como coordenadora da área da criança e do aleitamento a Sônia Venâncio, que é uma pessoa, uma profissional que veio do Instituto de Saúde e tem uma tradição muito boa, não só acadêmica, mas de apoio aos municípios em relação à promoção, proteção, apoio ao aleitamento. Mas, como eu disse, não só o governo federal deve ter uma política de aleitamento, os governos estaduais também. Por exemplo, aqui no governo estadual do Rio, a iniciativa Unidade Básica Amiga da Alimentação é uma política que tem mais de 20 anos, e também os municípios. Desculpa, como o seu município de Piracicaba tem uma política municipal de aleitamento e também tem um comitê interinstitucional de aleitamento que você coordena. Então, essas iniciativas locais são muito importantes para que a gente possa atingir as populações. Uma observação importante é que essa política de aleitamento nossa no Brasil é muito boa, mas ela tem esses lapsos, né? Que é justamente que o ABA nos propõe esse ano. Como atingir as lactantes ou nutrizes PCD? Como atingir as lactantes nutrizes indígenas, quilombolas, ou pessoas que amamentam homem trans, mulher trans que querem amamentar e amamentam. Então, isso não existe ainda na política, por isso que é importante essa provocação que a UABA nos faz. Bom, gente, A Marcele perguntou ali sobre como pode fazer para ganhar uma bolsa para pós. Entre em contato com o Instituto Ciclos aí. Então, eu ia colocar aqui agora. Então, eu deixei aqui, a gente deixou aqui, ó, esse é o link, tá aqui nos nossos comentários, o link para falar direto, né, clicar, ter as informações da pós-graduação. Aqui na tela também, a gente tem o QR Code para você apontar e poder fazer a sua inscrição da pós-graduação, tá? Que é com preço bem legal. A Marcele fez a pergunta como ela pode fazer para ganhar uma bolsa. Você pode entrar em contato, também deixamos aqui nos comentários. Ó, esse aqui vai direto para o link, para o comercial. Você pode estar conversando com o pessoal do comercial, certo? E a Lud botou mais alguma coisa. Essa pergunta de milhões, né? Precisamos, deixa eu botar até aqui, de mais visibilidade para as questões de amamentação em todos os espaços e para todos. Colocar o assunto na mesa em diferentes espaços seria promissor.
Com certeza, né? E a gente, como sabe, quando tu lança a pedrinha na água, tu faz uma onda, mesmo que ela se dissipe, se tu continua, né, insistindo. Então, antes, dentro da medicina, aqui na região, a gente não se falava praticamente nada de aleitamento, tinha uma aula pequena. Hoje, a gente já tem um ambulatório que atende a amamentação dentro do curso de medicina, então, isso é importante também, essas questões relacionadas ao ensino, tanto a pós-graduação, quanto mesmo a graduação, porque quanto mais pessoas estudando a amamentação, maior é as pessoas, assim, apoiando a amamentação, né? Então, isso é muito bom. Olha a Rosilene ali. A Rosilene colocou: trabalhei em hospital amigo da criança, só que as mães não vêm preparada para amamentação quando vem da rede pública. Isso é uma coisa que está mudando, viu, Rosilene? Cada vez mais, né? As pessoas que estão se especializando em amamentação e que retornam e que atuam nas unidades básicas de amamentação, elas têm atuado um pouco melhor nessa questão. Mas, claro, que a gente precisa de políticas maiores para que essas profissionais tenham tempo de fazer consultorias de pré-natal. E também, aonde tem a estratégia de saúde da família, a gente pode deixar uma das consultas do pré-natal da enfermagem, ou da parte médica também, para fazer orientação não só sobre o parto, mas sobre a amamentação. E isso a gente precisa mudar um paradigma, né? Porque as pessoas focam apenas no parto durante o pré-natal, mas a partir do momento que a gente conseguir fazer a consulta de amamentação no pré-natal, a gente já pode melhorar esse cenário. Eu concordo com você, Flávia, e esclarecendo a Rosilene, que se a gente for comparar as ações da rede privada com as ações do SUS em relação à amamentação, o SUS ganha de lavada. Porque no SUS há uma série de políticas, iniciativas e de treinamento, de capacitação, inclusive gratuitos, em amamentação. E na rede privada isso não é a prioridade. Para você ter uma ideia, 95% dos hospitais amigos da criança são da rede pública e pouquíssimos são da rede privada. Verdade. Mais alguma pergunta, gente? Um comentário da sua experiência, né? A gente vem conversando com o Instituto Ciclos, com a professora Flávia, a gente gostaria muito de dar muitas bolsas, né? Mas há uma prioridade nessas bolsas que são para profissionais PCD, né? Então, a gente já tem na fila para receber bolsas mães que são neurodivergentes, que são PCD e que a gente gostaria de contemplá-las de alguma forma para ser coerente com esse nosso discurso da amamentação diversa e inclusiva, né? Sim. Isso é uma coisa também que é bom a gente deixar mais esclarecido, né? É o princípio da equidade, né? Dar mais a quem precisa mais, né? E a gente vai Pessoal, tentar nós estamos fazer aí isso. nos encaminhando para o fim, falta 2 minutinhos. Mais alguém gostaria de falar sobre a sua experiência? Ou alguma. Deixa eu ver, eu vou dar uma. Ver se alguém falou alguma coisa aqui. Bom, pessoal, a gente tem um prazer imenso de ter estado aqui com vocês. A gente vai continuar seguindo, nos encontrando, tá bom? A gente tem outras lives programadas, inclusive essas periódicas da amamentação científica, que são sempre muito ricas, e a gente quer agradecer a presença de vocês e que vamos continuar nos mantendo em contato, tá bom? Acho que podemos
nos despedimos. Agradeço aí a todos e nos encontramos no próximo Web Ciclos da Amamentação aí. Certo, então. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado.